Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Ei jovens, sejam bem-vindos, você está na OCIUF, a Igreja para os Jovens. Hoje eu tenho uma palavra específica direcionada para o seu coração, para assim lhe ensinar a respeito de relacionamento, um relacionamento santo, um noivado, um casamento, uma preparação, uma corte. O que você entende sobre um relacionamento santo? Você jovem que assim um dia teve experiência no namoro, o que você entende sobre isso? Hoje nós vamos falar às claras a respeito desse assunto e eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para abençoar a sua vida. Você que está vindo pela primeira vez, sinta-se em casa, sejam todos bem-vindos. Você jovem que ainda não fez o seu cadastro, que ainda não faz parte do grupo da OC, da Online World Church Youth, a OC para os jovens, ou seja, ainda não é inscrito, não está no grupo, não participa de nenhuma vinha, não é discipulado por ninguém, mas se deparou com esse vídeo e assim foi tocado por uma das palavras anteriores, pesquisou e chegou até aqui. Fique tranquilo. No final desse culto, eu vou dar as instruções para que você venha fazer parte dessa família, venha fazer parte desse time e seja também abençoado como centenas, dezenas de jovens que aqui estão hoje, estão sendo abençoados com cada palavra ministrada em seus corações. Assim, todos os domingos, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Você que não é inscrito no canal do YouTube da OC, inscreva-se já, oc.br. E assim fica por dentro de todos os cultos da OCIUF, que acontece todos os domingos. Tem uma playlist com mensagens anteriores para que você possa assistir e se identificar com as mensagens que aqui são ministradas. Todas as terças e todos os sábados também nós temos nossos cultos oficiais da OC, através da vida do nosso querido e amado pastor Cris Duran, que traz uma mensagem reveladora, uma mensagem cheia da promessa, da graça, da bênção de Deus para as nossas vidas. Porque, jovem, nós somos fortes e assim devemos fazer a diferença, ouvindo as Escrituras, aprendendo da palavra e colocando em prática todos os ensinamentos. Eu tenho uma mensagem para o seu coração, como eu já falei, vamos falar hoje sobre relacionamento. Amém? Mas antes, vamos estar orando, pedindo direção de Deus para que o Senhor use a minha vida para abençoar a sua vida onde quer que você esteja. Pai amado celestial, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque assim o Senhor já ministrou ela em minha vida. Certamente vai ministrar na vida de todos aqueles que assistirem essa mensagem. Obrigado, Espírito Santo, usa os meus lábios que eu possa diminuir para que o Senhor cresça em mim. E que em tudo seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos falar de um relacionamento santo, um relacionamento baseado nas Escrituras Sagradas. Vamos falar de corte, vamos falar sobre princípios que hoje devem ser adotados dentro da vida de uma família, dentro do meio familiar, dentro da vida de uma pessoa, principalmente de um jovem. Quantas vezes na escola, quando era na minha época, não muito tempo atrás, porque eu também sou jovem, e isso lá em 1990 alguma coisa, nós íamos para a escola e naquela época era o tal do fica-fica, Então assim, era o nosso linguajar mais antigo era o tal do alugar, ou seja, aluga a garota, ou quero ficar com aquela garota, quero ficar com aquele menino. Aí quando uma menina tinha interesse por um rapaz, ela mandava um recado por intermédio de uma colega e assim vice-versa, nas festas, nas festividades. Naquela época tinha as paqueras, que era som eletrônico na rua, aí as pessoas dançavam de passinhos e mais passinhos. Era uma época bem assim diferente da época de hoje, Não era tão promíscuo, não era tão depravado como os dias de hoje, E nós não tínhamos os princípios bíblicos, não tinha os ensinamentos da palavra de Deus. Então, se dava muitos jovens na questão do ficar, do beijar. Fiquei com uma, fiquei com outra. Aí quando tinha alguém interessada, ou uma menina interessada, quando via um rapaz bonito, ou chegava na escola, o paquera, ou o popular da escola, as meninas estavam todas distraídas ali fazendo suas atividades, mas quando via o rapaz, quando se percebia, quando era
paquerado é quando a menina fazia assim com o cabelo, né? Colocava o cabelo atrás da orelha, mudava já a personalidade, queria se vestir mais bonita, o rapaz queria se aparecer. Os meninos sempre foi um pouco mais bobão na época, né? Então, assim, tinha a questão de lutar, de dar chute, de pagar mico, assim, ao extremo. Não é a coisa mais horrível do planeta, né? Aquele tempo de paquera, de sedução, que assim o mundo propagava no nosso meio naquela época, que nós não tínhamos entendimento da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. E ali o mundo mudou, as pessoas mudaram, ou começou a haver mais propaganda da promiscuidade, do carnaval, da sensualidade, uma cultura impregnada na nação brasileira, onde a sensualidade, para atrair uma pessoa, um casal, um jovem, precisava se usar roupa curta para assim demonstrar a sensualidade, demonstrar o desejo um pelo outro, para que assim pudesse ser aceito. Na época, os jovens começavam a querer a ser maneiro, né? Como diz aqui no Rio de Janeiro, maneiro. Lá no Paraná, na minha terra, os meninos começavam já a querer a fumar, né? Usar um cigarro, usava piercing, usava brincos. Às vezes era até brinco de argola. Eu era tão assim ignorante naquela época, né? Que não tinha conhecimento da palavra de Deus, que ali fiz um furo na orelha, coloquei brinco, e ali usava argola para achar maneiro, calça bad boy. Aí não tinha personalidade própria, um dia era de calça bad boy, outro dia era de bota, outro dia era de cowboy, country, era uma salada, né? Aí quando foi um certo dia, eu já estava na fase assim do fica-fica, né? E eu me lembro que tinha 3 meninas muito bonitas vindo numa rua assim. Aí eu olhei para elas assim e falei assim, olha, vou jogar meu charme, né? Aí eu fiz assim com o olho. Peraí, vamos ver se eu consigo. Levantei a sobrancelha, abaixei essa e fiz assim, ó, passei por elas, né? Achando que era o Clark Kent do Superman. Daí a menina olhou para mim e falou assim, aquele menino tem problema no olho, só pode. E a partir daquele dia, nunca mais quis conquistar uma menina com aquele olhar. E a gente não tinha entendimento, né? E ali cresceu. Com o passar do tempo, a pornografia entrou no sistema da cultura, né? Por isso que muitos jovens hoje são presos à pornografia, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha um telefone celular, a gente brincava muito na rua, brincava muito em grupos, era jogos de vôlei, handebol, basquete, brincadeiras saudáveis. E eu me lembro muito bem que tive uma infância saudável, mas não tive princípios bíblicos, não tive quem me ensinasse. Então eu me dei em namoros, né? Tive experiências negativas em relacionamentos que não edificava, para achar o maneiro, né? Vai numa balada, numa festa, pegava uma cerveja. Eu nunca fui de beber, mas na época, para se aparecer, né? Que o jovem às vezes é tão bobo que quer demonstrar que é maneiro de alguma forma. Pegava uma cerveja, o negócio estava tão quente ali, não tinha nem como beber aquilo, mas estava com o negócio na mão para dizer que era o cara, para dizer que era o másculo, né? E as meninas, de alguma forma, faziam uma tentativa para chamar a atenção. Ou alisava o cabelo demais, ou usava maquiagem muito forte, ou ficava o cabelo parecendo uma tábua, né? Tão liso que ficava. As pranchas da época, né? Passava aquele ferro no cabelo. E eu me lembro muito bem que não tinha dentro das famílias o conhecimento que hoje, a facilidade nós temos de ensinar nossos filhos, a facilidade que os pais têm para orientar seus filhos e a facilidade que os jovens possam aprender uma nova cultura, a cultura do reino, né? Então, por isso que minha irmã mais velha, né, o meu irmão, o casamento deles não tiveram sucesso, porque não teve ensinamentos dos princípios bíblicos. Porque naquele tempo era o ficar e o ficar. Naquele tempo era o beijar. Só que como que a gente vai aprender o que é certo e o que é errado se não tem quem ensinar? Como que você, jovem, vai aprender que namoro significa fazer sexo? Como que você, jovem, vai aprender sobre limites e até mesmo os limites do corpo e a santidade, guardar para o casamento? Por isso que, com o passar do tempo, Deus
foi despertando em nós o desejo de conhecer a palavra. Hoje, sendo um homem maduro que sou hoje, sei muito bem o que é o passado, sei muito bem o que é o namoro, sei muito bem o que é ficar, sei muito bem o que é encantamento, a sedução. E hoje eu tenho autoridade para ensinar para vocês, porque tive experiência. Todos os jovens têm sua fase, na nossa época teve a nossa fase, né? Os pais de vocês também passou pela época. Na época do meu pai e da minha mãe, o namoro deles era assim: minha mãe ficava na janela de casa, meu pai passava pela rua e dava um joinha e ela dava outro joia, ou seja, estou interessado por ti. Se não tivesse interessado, ela colocava o dedo para baixo. E quando assim os dois se encontravam, né, minha mãe sentava de um lado do sofá, minha avó e meu avô no meio e meu pai do outro lado. Ou seja, a moda antiga. Só que foi tão radical que ele raptou ela e fugiu com ela e depois casou, né? Aquele tempo tinha um lance de roubar a noiva e casar, né? Depois da minha época foi diferente, já foi uma época mais atrevida. E na época de vocês, a época atual agora é uma época muito deturpada. Por isso que essa mensagem, tenho certeza, que vai vir ao encontro de cada um de vocês para ensinar sobre relacionamento. Então, vamos falar de um exemplo claro, mas só que, engraçado, quando a gente fala de época, eu estou falando da época da minha mãe, da minha época e da época atual agora, contemporânea, a época de vocês. Entretanto, se os dias de hoje estão deturpados e antigamente não tinha ensinamento, por que há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, existia um casal que foi muito bem direcionado no relacionamento santo? E eles não tinham o entendimento que hoje nós temos de ter a Bíblia como nosso auxílio. Pelo contrário, eles tinham alguns pergaminhos, alguns conceitos e orientações de alguns mentores. O caso de Rebeca e o caso também de Isaac. Quem era Rebeca? Quem era Isaac? Em Gênesis capítulo 24, do versículo do 1 até o 67, você vai entender a respeito de Rebeca e Isaac. Agora, eu fiz aqui algumas anotações para poder passar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é essencial para as suas vidas, para o relacionamento cristão, para o relacionamento santo. Em tempos onde o namoro e o casamento muitas das vezes são tratados com superficialidade. Porém, a palavra namoro, ela não está na Bíblia. Só para você poder entender, namoro significa fazer sexo. A palavra que está na Bíblia é a palavra noivado. Só que naquele tempo, sem muito conhecimento do Espírito Santo, que hoje nos constrange em relação ao pecado, existia orientações por parte de pessoas, exatamente por parte de Abraão, que orientou seu filho Isaac a respeito de um relacionamento, por parte de Eliezer, que trabalhava na casa de Abraão, que era assim um servo na casa de Abraão, que buscou Rebeca para Isaac. E naquele tempo, Isaac e Rebeca, mesmo sem os princípios que hoje nós temos como conhecimento, seja da palavra de Deus ou como vivência de experiências negativas, como eu vi os meus irmãos tendo erro, não entendendo sobre aliança, sobre um casamento, eu vi o casamento deles dando em separação por causa de erro, porque começaram mal, né? Naquela época mais antiga, talvez a gente não poderia cobrar tanto de Isaac e Rebeca. Entretanto, eles são um exemplo para nós nos dias de hoje. Acredite se quiser, Isaac e Rebeca é o maior exemplo de um bom relacionamento entre jovens. Bom, nós vamos explorar essa história com bastante eficácia daquilo que Deus queira falar com cada um de nós. Em primeiro lugar, uma preparação para o relacionamento. Você que deseja assim ter um casamento, você que deseja noivar, construir uma família, você que está interessado por alguém da igreja, você que está interessado e até mesmo tem sonho, é à espera de um príncipe, à espera de uma princesa, então, em primeiro lugar, vocês precisam ser preparados para isso. Abraão sabia da importância de um relacionamento para o seu filho Isaac. Ele instruiu Eliezer a buscar uma esposa
que compartilhasse os mesmos valores e a mesma fé. Em primeiro lugar, Abraão, sendo pai, sendo autoridade, ele sabe o que é bom para o seu filho. Deus sabe o que é bom para você. Ele não vai te colocar em um ponto de julgo desigual, em trazer uma mulher que não professa a mesma fé, ou trazer um rapaz que não tem os mesmos ideais. Por quê? Porque isso vai trazer julgo desigual. Dentro dessa amplificação aqui, antes de entrarmos em um relacionamento, precisamos estar espiritualmente preparados para buscar direção de Deus e assim deixar com que Abraão nos direcione. Bom, falando de Isaac e Rebeca, eu vou falar um pouco também a respeito de David e Esther. David teve um carinho pela Esther. David teve interesse por Esther. Esther teve interesse pelo David. Quem é o David? David é o líder dos jovens da Osiuf. Esther faz parte do louvor da Osiuf, também está na liderança, filha do nosso querido pastor Cris Duran. Hoje, os dois desenvolvem um relacionamento santo, uma corte. E quando Esther viu David, Esther não se interessou de primeiro, né? Mas logo percebi que David poderia ser um bom partido para Esther e que Esther poderia ser um bom partido para Deus. E orei ao Senhor, e o Senhor me direcionou a trazer uma Rebeca para Isaac. E essa Rebeca não poderia ser melhor do que Esther. Por quê? Era a pessoa ideal para o cumprimento do propósito na vida do David, uma auxiliadora, uma adoradora, para estar lado a lado e construir uma família com David, que também demonstra frutos. Ambos estavam demonstrando frutos, ambos estavam sendo submissos. Então Eliezer foi lá e buscou Rebeca para Isaac. A pedido de quem? De Abraão. Foi essa a história original de Isaac e de Rebeca. David durante um ano foi preparado. Esther durante um ano foi preparado. E ainda tem mais um período de preparação até o noivado. E no noivado, mais um tempo de preparação. Ou seja, o que eles estão vivendo agora? Estão vivendo a corte. E a corte, meus queridos, ela é importante porque a corte é uma abordagem séria e deliberada para o relacionamento, como objetivo de honrar a Deus acima de tudo, preparar o casal para um casamento duradouro. A corte, ela enfatiza a importância da oração, da pureza e envolvimento deles como casal dentro da igreja, no ministério, buscando sempre a vontade de Deus em todas as etapas do relacionamento, vivendo uma vida de santidade e uma vida com propósito. E se você é considerado, ou melhor, se você está em uma corte, o caminho principal é saber quem está te direcionando. Quem é seu vinhateiro? Quem é o seu líder? Quem é seu pastor? Ele tem sondado as suas raízes? Você tem confessado os seus pensamentos, as suas limitações, seus pecados, seus desejos, suas dificuldades? Está sendo preparado a viver em santidade, a esperar o tempo certo para andar de mãos dadas, a esperar o tempo certo para beijar, a esperar o tempo certo para abraçar, esperar o tempo certo para noivar? Porque o noivado é uma preparação para um casamento santo, para um casamento próspero e duradouro para o resto da vida. A corte são princípios que são estabelecidos e regras para ensinar o jovem a viver em sabedoria e santidade. Nesse caso de David e Esther, eles foram ensinados a se comportar, a ser santos como o Senhor é santo, a dialogar, a ter um tempo de oração e desenvolver essa intimidade, buscando essa confirmação da parte do Senhor, através do quê? Através da oração, através do jejum. E isso fez com que David tivesse olhos para Esther e Esther tivesse olhos para David. Ambos hoje estão mantendo um relacionamento de
corte. Ele está cortejando ela e ela está deixando ser cortejada por ele. Depois vai entrar na etapa do noivado e serão ensinados sobre os princípios do noivado, uma preparação para o casamento. Ela vai ser ensinada sobre o enxoval que deve preparar, ela vai ser ensinada a respeito de como lavar uma louça, de como cozinhar, de como preparar uma boa comida para o seu futuro amado, de saber cozinhar pratos, de saber lavar, passar e cozinhar. Sim, quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar da sua casa? Quem vai cuidar dos seus? Então, a esposa tem os trabalhos domésticos a aprender, porque isso também era na antiguidade. O homem tem que trazer proteção, tem que trazer sustento, tem que trazer condições favoráveis para que quando assim tirar uma mulher da casa do seu pai, dê todo o conforto que ela tinha também na casa do seu pai. Toda a segurança necessária, porque ele vai ser responsável pela sua esposa e ambos vão se unir e construir uma família. Na história, meus amados, de Isaac e Rebeca, em primeiro lugar, é uma preparação para o relacionamento. Isso é corte. Gênesis capítulo 24, do 1 ao 9. Abraão sabia da importância de um relacionamento santo para seu filho Isaac. Ele instruiu seu servo Eliezer a buscar uma esposa que compartilhasse dos mesmos valores e da mesma fé. Isso é importante. Você que está num relacionamento de jugo desigual, se ambos não falam a mesma língua, não tem como caminhar juntos. E se não tem um pastor, um líder, um tutor para direcioná-los, parem, porque namoro significa fornicar. Nós devemos ser santos como o Senhor é santo. E é isso a igreja vai ensinar. Sexo fora do casamento é pecado. A impureza, a lascívia é pecado. Então, vocês devem ter esse entendimento, jovens. Antigamente, era uma paquera. Hoje, muitas meninas de 13 anos já estão sendo mãe. Muitos rapazes estão sendo pai solteiro. E muita irresponsabilidade e famílias estão sendo destruídas porque não têm princípios bíblicos. Então, quando você tem um direcionamento da parte de Deus para o relacionamento, você entende que Eliezer, ele ora a Deus, pedindo um sinal para identificar a esposa certa para Isaac. Deus responde a sua oração de forma clara e direta, guiando até Rebeca. Quando é algo da parte de Deus, tudo vem se confirmar. Confirma no coração do pastor Cris Duran, no coração da pastora Poliane, no meu coração, e assim ambos os pombinhos têm confirmações daquilo que desejam e aquilo que querem para suas vidas. Por quê? Foram instruídos debaixo de orientações divinas, debaixo de orientações bíblicas. Há jovens aqui que receberam promessa, principalmente no acampamento da OCIUF, receberam promessa de casamento. Alguns não estão preparados, mas de forma alguma, mesmo que receberam promessa. Outros não são merecedores da promessa, porque estão insistindo no erro e no pecado. Outros devem esperar o cumprimento da promessa. Tem jovem que nem sonha, que nem espera, quer fazer sua faculdade, quer ser doutora, quer se formar na sua faculdade, outro quer ser também advogado, quer ser doutor, outro quer outra profissão, mas não sabe aquilo que Abraão já preparou junto com Eliezer. Sendo desse ministério, dessa igreja, certamente Deus falará conosco e irá direcionar o melhor para a tua vida. Nós somos direcionados. É claro que nós não vamos impor nada, mas vamos direcionar. É bom? Não é bom? Serve ou não serve? Jugo desigual. Isso sim é de Deus. Homem de Deus, menino de Deus, menina de Deus. Essa menina sim vive os princípios, esse também vive os princípios. Agora, levamos ao Senhor para ver a confirmação do que Ele quer para a sua vida nesse relacionamento. Dentro disso, nós aprendemos a confiar, meus queridos, em Deus e deixar com que Ele nos guie.
em um relacionamento santo e devemos sempre buscar a direção de Deus pedindo a sua sabedoria e orientação. O caráter e a virtude em um relacionamento santo deve ser para ambos, tanto para Rebeca como para Isaac. Gênesis capítulo 24, do versículo 15 ao 21. Rebeca, ela demonstra caráter, ela demonstra bondade, diligência ao servir Eliezer e seus camelos. Uau, Rebeca não é preguiçosa. Rebeca, ela não é morna. Rebeca, ela não é imprudente, ela é diligente. Ela demonstra serviço, ela demonstra vontade, ela demonstra expertise e sabedoria. Essas qualidades eram sinais claros de que ela era a pessoa certa, confirmando a resposta de Deus à oração de Eliezer. Eliezer era o servo que buscou Rebeca para Isaac. O caráter é fundamental, os princípios familiares é fundamental, os princípios bíblicos é fundamental. A virtude de Cristo, que isso tanto Rebeca como Isaac devem levar e desenvolver em si mesmo essas virtudes para um relacionamento, para que assim o casal não venha pecar contra Deus. Agora, a decisão e a aliança de poder se casar, de ter essa aliança, a decisão de um Isaac em aceitar a Rebeca e a decisão de uma Rebeca aceitar Isaac, ela vem por intermédio da confirmação do Senhor. Ela vem por intermédio dos sinais de Deus e a aprovação da família. A aprovação da família de Rebeca. Ainda existe todo um processo. Você que é Isaac, ore para que assim haja aprovação na família de Rebeca. E você que é Rebeca, ore para que haja aprovação na família de Isaac. Tem que ter paz em todos os âmbitos. A família, o casal tem que ter um relacionamento em paz e não conturbador, fala assim, né? Conturbado. Um casamento fundamentado na vontade de Deus, um relacionamento, um noivado, ele se torna um relacionamento santo. A decisão de se unir em casamento deve ser baseada na convicção de que é a vontade de Deus. O casamento é uma aliança sagrada para todo sempre, não uma simples conveniência. Assim, um Isaac e uma Rebeca são chamados a viver um relacionamento que honra a Deus. Se você hoje tem um relacionamento, está namorando, e assim comete fornicação, tem sexo fora do casamento, você está em pecado e desobediência a Deus. Se você morre hoje, você vai para o inferno, porque você não está alinhado com os propósitos de Deus. E isso eu digo para os fornicadores, porque os fornicadores não entrarão no reino de céu. Pastor, isso é muito forte, fala diretamente do coração. Se converta. Para que você, mulher, vai entregar sua honra para um ladrão de honra, para um homem que não é seu marido, para um homem que não se casou contigo, para apenas um namorado? Mulher, se dá o valor. Jovens, se dão valor. Guardem a sua virgindade, sejam mulheres de caráter. Guardem a sua santidade. Guardem. E rapazes, não tentem roubar a honra de uma jovem, porque senão tu serás um ladrão de honra e será cobrado por roubar a honra de uma jovem. Precisamos buscar a preparação espiritual, porque uma mulher graciosa, ela guarda a sua honra, como o violento guarda as suas riquezas, guardando a santidade para não ser roubada por um ladrão de honra. A direção divina, a direção de Deus é que vocês desenvolvam um caráter virtuoso. Uau, que lindo isso! Jovem, você tem desejo de casar de branco na igreja, ser carregada pelo seu pai até o altar? É um sonho casar com um homem que vai te honrar para todo sempre. Esse é o desejo seu e de milhares de outras jovens, de não ser traída. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Vocês mulheres, jovens, meninas, você casaria com um rapaz, um príncipe lindo, maravilhoso,
Assim, um príncipe daqueles de contos, né? Do seu sonho. Você casaria com ele e ele te falasse assim: eu juro a você que vou te honrar 99,9% em toda a minha vida. Te farei feliz. Só que 0,001% eu irei ter uma amante. Você faria isso? Você casaria com esse jovem que vai ter uma amante? Pois bem, a resposta certamente é não, né? Nem Jesus com a sua noiva. Jesus quer uma noiva santa. Ele quer uma noiva pura. Ele quer uma noiva que não se corrompe. Ele quer uma noiva que não se vende. Ele quer uma virgem adornada. Por isso que você deve guardar a sua honra como um violento guarda as suas riquezas e não entregar a sua honra para qualquer ladrão de honra. Entende, moças? Entende, jovem? As moças devem ter um posicionamento santo em guardar a sua santidade, a sua virgindade, porque o ímen, ele só é rompido uma única vez, e quando se rompe o ímen, há derramar de sangue, e o sangue significa aliança. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário profeticamente para estabelecer com nós uma aliança para com ele. Por isso que o ímen foi criado no órgão da mulher, porque quando você entrega a sua honra, é para todo sempre, é um casamento eterno, é um casamento até a morte vos separe. Então, entender profeticamente essa simbologia é entender que você deve guardar a sua santidade, é entender que você deve guardar a sua virgindade. Isso eu falo diretamente para as moças. Agora, se a sua virgindade foi roubada, se a sua honra foi roubada, pode ser restaurada? Pode, porque o Senhor é o único que é capaz de restaurar honras, restaurar ímens quebrados, restaurar a tua nobreza, o teu caráter. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão e abandonar esse ladrão de honra que está com você hoje. Eu digo isso para aquelas que têm namorado, que estão em fornicação, porque se você não se arrepende, minha querida, e se você vem a morrer, ambos irão para o inferno, porque estão cometendo fornicação. Digo também para as moças e adolescentes que olham para um jovem e os seus olhos parece que tem coraçãozinho saltando dos olhos como nos desenhos. Meninas, não se engane, a aparência, a formosura às vezes ela é vã. Tudo passa, a beleza, tudo passa. Olhe para um jovem com qualidades de Isaac. Olhe para uma Rebeca com qualidades de uma verdadeira Rebeca. Para uma moça com a qualidade de uma Rebeca. Não olhe pela aparência física, porque ele é o maneiro da escola, porque ele é o popular da escola, popular da faculdade, ou porque tem uma boa lábia, ou porque vem lhe trazer um ramalhete de flores. Não se deixa levar. Se esse homem, se essa mulher não tem os princípios bíblicos, não é um jovem que ora, que jejua, que está nos caminhos do Senhor, não é cuidado, não é direcionado por uma liderança séria, foge, porque pode ser um ladrão de honra ou uma ladra para te levar para o inferno. A palavra inferno assusta vocês? Não deveria, porque Jesus falou muito sobre isso. E os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Meus amados, falar sobre Isaac e sobre Rebeca é falar sobre algo tão precioso, algo tão lindo, tão honesto, falar sobre relacionamento. E isso trata muito diretamente com você que pensa em casar. Procure sempre um Isaac que esteja debaixo da cobertura de um Abraão. Amém? Agora, vamos entender um pouquinho alguns pontos chaves sobre a corte para o seu casamento, para o seu noivado. Em primeiro lugar, uma intenção clara, ok? A corte ela é iniciada com a intenção clara de explorar a possibilidade de um casamento. Não é só namoro. Se você tem os olhos para ela ou para ele, você tem que pensar e explorar a possibilidade do casamento. Diferente do namoro, que não tem compromisso algum, que você não sabe, tem um início, mas não sabe quando vai terminar. Não é verdade?
A corte, ela apresenta para ambos os parceiros, né, menino e menina, jovem, moça e rapaz, né, que deve estar em oração e buscando a direção de Deus desde o início, pedindo sabedoria para discernir se aquele relacionamento é da vontade de Deus ou não. Segundo lugar, envolvimento da família e da igreja. Diferente do namoro comum, a corte geralmente envolve a família, envolve a igreja. A ideia é que o relacionamento seja transparente e que os envolvidos recebam conselhos e apoio de pessoas maduras na fé. Uau, que tremendo! Pais, mentores ou líderes espirituais podem desempenhar um papel importantíssimo e fornecendo orientação e ajuda na tomada de decisões do casal. Terceiro lugar, respeitando a pureza. A corte promove um alto padrão de pureza sexual e emocional. O foco é desenvolver uma amizade profunda e um conhecimento mútuo sem o peso de uma relação física que pode confundir o julgamento. Isso inclui limites claros para proteger ambos os parceiros de situações que possam levar à tentação. Quarto lugar, uma comunicação e uma boa transparência. Durante a corte, é essencial haver uma comunicação aberta e honesta. O casal deve discutir expectativas, também a sua fé, falar da palavra de Deus, salmodiar, que mais? Valores e planos futuros para ver se estão alinhados. Na corte, a transparência sobre áreas importantes como fé, finanças, expectativas sobre família, entre outros, é crucial. É claro que cada assunto tem o seu tempo para ser tratado. Tem momento que não é momento de fazer planos e falar de finanças. É momento de orar. É momento de buscar a Deus, de jejuar, de estabelecer princípios que irão proteger os seus tesouros. E há tempo para todas as coisas. Mas é nesse relacionamento santo que se aprende tudo isso. Amém? Na corte, é necessário ter um tempo de reflexão e oração. A corte dá espaço para que o casal individualmente e juntos orem e reflitam sobre o relacionamento. Eles devem buscar a confirmação de Deus e se deve prosseguir para o casamento ou não. Mas tendo sempre um Eliezer vai falar: Rebeca, tu foi escolhida para Isaac. Isaac, tu foi escolhido para Rebeca. Não há dúvida nisso. David foi escolhido para Esther e Esther foi escolhida para David. E o Espírito Santo de Deus confirmou para eles dois. Aleluia. Na corte, existe tomada de decisões para o casamento. Se ao final da corte o casal se sente confirmação entre eles e essas confirmações é para o noivado, então assim é claro que eles irão se casar, porque o noivado é uma preparação mais eficaz. O noivado se trata de finanças, se trata de projeto, planejamento para o casamento. O noivado, a noiva também é preparada, o noivo é preparado para que o casamento seja duradouro para o resto da vida. Diferente entre corte e namoro, a diferença entre corte e namoro, o namoro geralmente é mais informal, sem objetivo claro desde o início. Isso é namoro. O namoro pode envolver mais liberdade física e menos envolvimento da família e da fé de Deus. A corte, ela é intencional, como o casamento em vista desde o começo. Ela tem como casamento em vista desde o começo. Envolve limites mais rígidos, orientações, e apoio da família e da igreja. Na corte, é uma busca ativa pela vontade de Deus. Já no namoro, é totalmente o oposto. O exemplo de Isaac e Rebeca, a história de Isaac e Rebeca, ali escrito em Gênesis 24,
é frequentemente citado como um exemplo de corte na Bíblia. Abraão enviou seu servo Eliezer para assim encontrar uma moça para Isaque. O processo foi totalmente dependente da orientação de Deus, com envolvimento familiar e com a intenção clara de casamento. Foi por ordem de Deus, ou seja, foi dependente de Deus, a orientação, com o envolvimento da família de Rebeca aceitando, a família de Abraão aceitando, e também com a intenção clara de casamento de ambas as partes, ou seja, a Rebeca decidiu ir com Eliezer, porque assim ela queria se casar com Isaque. E você? O que você pensa sobre relacionamento? Você está preparada para assumir um relacionamento? Você está preparada para noivar? Então, meus queridos, na próxima vinda da OCIUF, nós vamos fazer um meet somente para os membros da igreja. E eu vou ensinar detalhadamente o que é estar debaixo da autoridade espiritual para um casamento santo. O que é esse casamento entre Isaque e Rebeca. Então vai ser pelo meet, com todos os jovens da igreja, que fazem parte da igreja, e vão aprender sobre namoro, sobre corte e sobre casamento, sobre noivado. Vai entender o significado do namoro de uma forma mais profunda. Ali nós vamos esmiuçar a Bíblia, vamos aprender. Então não perca, no próximo domingo, pelo Meet, nós teremos um encontro marcado a falar sobre relacionamento santo e relacionamento impuro. Você, moça, guarda sua honra, como violento, guarda as suas riquezas. E você, rapaz, não seja um ladrão de honra. Essa é a palavra de hoje para o OCIUF. Que a graça do Senhor esteja com vocês e até o próximo domingo.